Bom dia, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É um prazer tê-los aqui. Minha tia vem nos visitar pela segunda vez. Bem-vinda, tia Leia. Temos mais uma visita aqui. Como é o seu... De novo. Léo? Cléo, dona Cléo. Também está nos visitando, mora aqui pertinho. E temos dona Vandi, que tinha desaparecido. Foi dada como sumida, está aqui. Não sei se tem outros visitantes, mas todos sejam bem-vindos. Ah, sim. Ela esteve aqui quinta? Teve? Estava aqui quinta. Bem-vinda. Nada. Pessoal, eu vou aproveitar que nós estamos comemorando os nossos... A igreja está comemorando 30 anos, né? Da existência aqui no Recreio. E eu me lembro quando eu ainda trabalhava, sempre que tinha o aniversário, eu fazia referência que a gente deve fazer uma reflexão, né, do que foi o último ano, os anos, o que a gente pretende para a vida, quais foram os nossos erros, quais foram os nossos acertos, né, e ver dali o que a gente pode fazer para a nossa vida futura. E aí eu encontrei na Bíblia, no livro de Apocalipse, que tem gente que tem medo de falar Apocalipse, acha que é o fim do mundo, e na verdade é um novo começo. O livro de Apocalipse quer dizer nada mais, nada menos do que revelações, né? Então não é para ter medo do livro de Apocalipse. Na verdade é o livro que eu mais gosto. E ele fala das coisas presentes e as coisas futuras. E nas coisas presentes, através de revelação, João tem a visão de Cristo ressuscitado, e ele tem uma mensagem para 7 igrejas da Ásia. Apesar de ser um presente naquela época, a mensagem que consta lá cabe perfeitamente nos dias atuais para as igrejas que existem hoje, né? A minha opinião pessoal, eu vejo igrejas aí onde existe muito crente não praticante, né? Esse termo era usado muito para os católicos não praticantes que iam... O Brasil se dizia católico, mas ele nem ia na igreja. E na minha visão não cabe, não tem como ser um evangélico não praticante. Pelo que tem na palavra, não tem como nós sermos. Ser aquele cristão de fim de semana, né? Como o pastor disse aqui, é uma coisa que a gente vive ao longo da semana, ao longo dos dias. E como disse a Geise, nós viemos aqui no domingo mais para agradecer, louvar a Deus, nos congregar, né? A minha prima tem uma igreja que a igreja deixou de existir porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel do espaço. Não deixou de ser igreja, estão se reunindo pela internet, mas isso não pode ser uma coisa duradoura. Nós fomos feitos para conviver. Só existe o verdadeiro relacionamento de pessoas, né, quando há convívio. Basta ver que as pessoas se pegam em pessoas aí na internet que não são nada daquilo que estão ali, né? Apresentam uma coisa... As pessoas veem aquilo, acham maravilhoso, mas no fundo, a pessoa não é aquilo. E é uma experiência própria. Quando você vê uma televisão, até você muda. As pessoas não são as mesmas na frente de uma câmera ou quando está na frente de um telefone. Então é preciso haver a convivência. É por isso que a minha tia, que hoje está num abrigo, mora num abrigo, ela gosta de vir à igreja. Não vem mais porque não pode. Mas essa convivência faz parte do que é ser igreja, né? O nome já diz. Eclésia quer dizer assembleia, tem que se reunir. Nós assistimos às aulas quintas-feiras pela televisão, mas não é a mesma coisa que você estar presente vendo as pessoas. Eu dou um exemplo de vida. Fui a Fernando de Noronha, nadei com os golfinhos. Hoje é proibido. Uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você estar sentindo o gelado da água, botar a mão naquela pele lisa do golfinho e ele sair te arrastando, é outra coisa.
tem que haver a convivência, esse tipo de sensação não se passa apenas pelo ver. E é preciso também vir para a igreja e ouvir, né? É pelo ouvir que nós vamos aprender, a nossa fé vai crescer. Então eu vou pedir para colocar o mapinha aqui Eu vou falar sobre a carta para as 7 igrejas da Ásia Menor, que representam tudo que aparece ali, representa os problemas que nós temos hoje. Minha folha não quer ficar aqui. Eu fiz um quadrinho bonito, mas infelizmente não cabe ali, então ele vai ser apresentado aos poucos. As 7 igrejas são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, põe o mapinha, o mapa. A igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O mapinha ali no... aí eu coloquei aqui, existem vários quadrinhos, se forem na internet tem lá, mas eu coloquei como Cristo se apresenta para cada uma delas, qual era a situação das igrejas naquela época, a advertência que Cristo tem para as igrejas, os aspectos positivos da igreja e o prêmio, ou seja, a promessa dele para aqueles que conseguirem seguir no caminho, completar a missão que nós temos aqui. Para vocês terem uma ideia, as 7 cidades, a mais distante, colocando Éfeso como ponto de referência, a mais distante estava a 150 quilômetros. Eu acho que é daqui acho que não chega nem a Campos, né? Era assim, era nossa igreja aqui no Recreio, uma igreja em Petrópolis, outra igreja lá em Maricá. As distâncias não eram muito grandes, não. Mas elas tinham grandes diferenças entre elas, né? Hoje não tem a facilidade que a gente acha que a dificuldade daqui a Niterói em 2 horas, né? Mas naquele tempo era dia, pelo menos um dia. Então eu vou começar... Achou não, pastor? Vocês imaginem aí, então, um local no mundo do tamanho do Rio de Janeiro. E por que a preocupação de mandar uma carta especificamente para essas igrejas? Primeiro que ali era o centro da onde o mundo praticamente começou, onde o mundo convergia, por onde passava o comércio, a história da civilização, era tudo ali em volta. Ou seja, ali era onde o mundo fervilhava. E segundo, que tudo o que é falado para as 7 igrejas se encaixa perfeitamente em qualquer igreja que você for hoje. Em qualquer igreja que você for hoje. Bom, então, para a igreja de Éfeso, Cristo se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lá ele explica que as 7 estrelas são as igrejas. E o candeeiro de ouro pode ser que sejam os anjos. Qual era a situação da igreja de Éfeso? Trabalhava, era perseverante, não gostava de homens maus, apareceram falsos apóstolos, eles puseram eles a teste, viram que não eram realmente apóstolos de Cristo e expulsaram eles da igreja e suportavam as provas, os problemas sem esmorecer. Essa era a igreja de Éfeso. Porém, mas Cristo manda o recado, porém tem uma coisa para vocês, negativa. Abandonaram o primeiro amor. Nós cantamos hoje aqui sobre o primeiro amor, né? Ou seja, ficaram fracos na fé, esqueceram, na verdade, por que estavam ali, perderam o rumo. E aí Cristo fala, aspecto positivo, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Hoje em dia não se sabe bem o que era, mas boa coisa não era, né? Praticava alguma heresia. E o conselho, e dito isto, se eles se redimirem, o que eles vão ter? Vão comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todas as promessas são relativas à nossa vida futura, à nossa vida eterna. Não existe promessa para amanhã, para ter casa, carro, vida fácil, não. A promessa é sempre
naquela vida futura que você vai ter, que já alcançou hoje, né? Já é sua hoje, mas vai chegar lá na frente. As agruras que nós vamos passar nessa vida, vamos passar. A maneira como vamos encarar, essa é que faz a diferença, é o que diferencia o cristão do não cristão. Problemas todos nós teremos, tivemos, né? Não queremos ter, mas já tivemos e provavelmente teremos. Mas a força que se tem quando você faz parte de uma congregação, de uma igreja, né? Essa te ajuda a passar por essas dificuldades. Ainda mais com a promessa, né? De comer do fruto da árvore da vida. Então, tem uma advertência aí, né? Não se esqueçam do seu primeiro amor. É como se você, quando casa, né? Que a mulher fala: oh, meu bem, onde está a lua? Aí o namorado fala: ah, ela se escondeu de vergonha da sua beleza. Aí depois que casa, passam uns anos, esquece, né? Meu bem, cadê a lua? Tu não lê jornal não? Hoje está tendo eclipse. Pô. Ô mulher, deixa de ser burra. Entendeu? Então, a mesma situação trata diferentemente. Nós não podemos esquecer o que nos trouxe para a igreja, né? O que nos faz, o nosso primeiro amor. Não está falando da mulher, não. Está falando do amor de Deus. É esse que está falando. Que a gente esqueceu qual é a finalidade de nós estarmos nos congregando. Aí vamos para Esmirna. Aqui está a apresentação de Cristo para Esmirna. O primeiro e o último, o alfa e o ômega. O Aleph e o Tav, né? Que esteve morto e tornou a viver. Esse sou eu falando para a igreja de Esmirna. Qual era a situação da igreja? Aí Deus, eu sei da tua situação, eu sei das tuas tribulações, da tua pobreza, da blasfêmia que levantam contra ti. Vocês estão para serem presos e postos à prova. Mas a fidelidade de vocês receberá a coroa da vida. Advertências para a igreja de Esmirna? Nenhuma. Esmirna era uma igreja pequena, perseguida. E aí, na hora que a gente é perseguido, isso é da natureza humana, né? A gente lembra logo de andar na linha. É ou não é? A locomotiva está sempre na linha, né? Porque quando vem o túnel, ela não bate na beirada. Então, quando a gente está na situação de aperto, a gente lembra sempre da oração de súplica. Dificilmente a gente lembra da oração de louvor, da oração de agradecimento, mas a de súplica, a gente sempre se lembra. Isso é normal, né? E a igreja de Esmirna foi testada e nada foi encontrado que Deus fizesse Cristo fizesse alguma recomendação para ela. Está com a página aqui das advertências em branco. E o que ele promete como prêmio, o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ele diz que eles vão sofrer, vão ser perseguidos, vão morrer, mas não sofrerá dano na segunda morte. Não é essa morte terrena, não, né? Estava garantida para eles a vida eterna. A igreja de Pérgamo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada é aquela que vai fazer a justiça, né? A igreja de Pérgamo era conhecida como a igreja onde habitava Satanás. Tem até uma história de que existia um templo de Zeus, que era o templo que Satanás se sentava lá. Mas a minha visão é de que ali era onde se concentrava tudo que é de ruim no mundo, estava lá em Pérgamo. Entendeu? Então, assim, é onde a vida mundana, a vida carnal tinha mais força. Por isso que era ali o templo de Satanás. E o que ele diz aqui de bom é que eles não negaram a fé, mesmo quando foram perseguidos. Até Antipas foi morto porque não quis. Se sujeitar a endeusar, né? Prestar honras ao imperador romano. Foi colocado lá dentro de um bezerro de ferro e cozinhado vivo.
mas eles mantiveram a fé. Porém, tem um porém, havia quem sustentasse a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas de novo dentro da igreja. Eram aqueles que tentavam fazer com que o povo se perdesse no caminho. E isso é fácil quando não se tem conhecimento das Escrituras. As pessoas, basta ver o povo de Israel que os 40 anos no deserto vivia se desviando. Receberam o maná do céu, o rio se abriu para eles passarem, o egípcio foi morto. Quando Moisés sobe para buscar a tábua dos mandamentos, quando desce, estão eles lá adorando o bezerro. Ou seja, esqueceram de Deus. Entendeu? Porque não tinham o mínimo de discernimento. E até hoje o povo de Israel sofre por conta das separações de Deus. Deus vai lá, faz tudo por eles, eles se separam. Aí tem o que é devido a quem, né? Como é que se diz? O resultado. Não é nem castigo de Deus, não. Deus deixa só o que eles fizeram, retorna para eles. E assim é na nossa vida, né? Quando a gente tem um problema e corrige, não quer dizer que a gente não vai ter as consequências dele. O que nós temos é para o futuro não ter outras consequências, mas nós temos que suportar e entender que se você planta uma árvore, ela nasce, se você não rega, ela morre, né? São consequências. Se você quer ter uma coisa boa para o futuro, tem que começar hoje. Se você quer ter um conhecimento maior de Deus, tem que começar hoje, né? Não adianta ficar só esperando aqui, vir aos domingos e esperar o que o pastor vai dizer. Nós temos que ir atrás, todo dia, procurar. O que o pastor vai dizer para a gente aqui está aqui dentro da Bíblia. E você mesmo pode tentar se ajudar, se adiantar, vamos dizer assim. Mas a promessa para aqueles de Pérgamo que sobrevivessem era ganhar do maná escondido e as pedrinhas brancas. O maná escondido, o maná é um alimento, né? O escondido, isso é falado lá na Bíblia. E a pedrinha branca era uma pedrinha que, para os romanos, essa deve ser a versão, era o filho quando nascia, apresentavam lá, não sabia quem era o pai, tipo, o pai ainda não podia dizer que não era dele. Mas aí botava a criança e o cara, se ele quisesse assumir, ele botava uma pedrinha branca e depois escrevia o nome da criança na pedrinha. O que quer dizer é que você vai ser filho de Deus, vai ser adotado, lá vai receber uma pedrinha branca com teu nome. Tiatira. A Tiatira Cristo se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Isso aqui daria para falar durante um ano inteiro sobre essas igrejas. Aí depois eu sugiro vocês irem lá no capítulo, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse e lendo. A igreja de Tiatira tinha amor, fé, serviço, perseverança. E o melhor, as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras, ou seja, ela estava crescendo. Mas eles toleravam Jezabel. O que é isso? Toleravam a prostituição, entendeu? Tinha lá um membro da igreja, uma mulher que não era Jezabel original, não. Ela ganhou o nome de Jezabel por fazer a mesma coisa que Jezabel fazia, né? Prostituição, tinha gente da igreja envolvida e a igreja fazia vista grossa, vamos dizer assim. Não tem nenhum aspecto positivo aqui, mas ele diz que aos que conservarem a fé, mantiverem o que tem de bom, quando chegar no céu receberão a estrela da manhã. Então tem uma promessa da vida eterna. Aí vem a igreja de Sardes. E aqui diz, Cristo se apresenta como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. De novo, as 7 estrelas são as igrejas. Nome de que vive, mas está morto. Essa era a situação de Sardes. Achava que estava vivo, todo mundo achava vivo, mas ela na verdade estava morta. O que quer dizer isso? Sardes tinha sido uma cidade grande quando começou, e assim como a igreja era uma igreja grande,
só que já não tinha mais o mesmo ímpeto, talvez tivesse perdido até o amor, e ela estava se achando, nos dias atuais, vivendo daquilo que ela era no passado. Ou seja, vivendo o presente, olhando no passado. Não era nada, mas se achava muito. Por isso que a mensagem de Cristo é: vocês se acham que tem nome de vivo, mas na verdade vocês estão mortos. E essa igreja de Sardes tinha que poucos não se contaminaram, e os poucos que não se contaminaram iriam andar vestidos de branco com Cristo. Todas essas advertências de Cristo, ele fala o que está errado e fala: se arrepende, volta, lembra do teu primeiro amor. Sempre tem a oportunidade de se redimir, de voltar, de se corrigir. Temos a igreja de Filadélfia. Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha a porta e ninguém abrirá. É uma igreja que tem pouca força, uma igreja pequena, mas que guardou a palavra e não negou Jesus. Igreja pequena, não tinha força, mas guardou a palavra e não negou Jesus. A advertência para ela? Nenhuma. E diz aqui, Filadélfia, a promessa de que será feito coluna do santuário de Deus, o nome de Deus gravado na Nova Jerusalém e o seu novo nome, e o meu novo nome. Você terá um novo nome. Interessante é que na cidade de Filadélfia, hoje, todas as igrejas aqui, quando Deus fala com elas, Ele cita coisas que fazem referência exatamente a uma situação específica da igreja ou da cidade, ligada com a situação da igreja. E Sardes, quando ele diz que ela vai ser uma coluna no santuário de Deus, hoje na cidade de Sardes só existe uma coisa do tempo romano que está lá, da época em que essa carta foi escrita. Só existe uma coisa lá, é uma coluna em pé, no meio lá de um parque. Não tem outra coisa. Existe restos de umas igrejas do século VII, de 600 depois de Cristo, mas da época dos romanos só sobrou essa coluninha. E o interessante é que lá, na época que a cidade era uma cidade normal, ele falava que ela ia ser coluna. E a última igreja, Laodiceia, Deus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa igreja, a situação dela era, Cristo fala para ela: vocês não são frios nem quentes. E fala: antes fossem frios ou quentes, vocês são mornos. Por serem mornos, tenho vontade de vomitá-los. Da onde saiu? Por que Cristo fala isso? Porque aquela cidade recebia uma água termal que vinha, se eu não me engano, de Pérgamo. A água saía quente de Pérgamo, quando chegava em Laodiceia já estava fria, já estava morna. E quem bebesse daquela água daquele jeito tinha ânsia de vômito. Essa ligação que existia da água que passava na cidade, Ele fez com a igreja. Vocês são mornos, vocês dão... Ou seja, ou é ou não é. E eles nem eram nem não eram, estavam no meio do caminho. E era uma cidade rica, tinha de tudo, né? Mas, na verdade, eles produziam uma lã negra, produziam colírio para os olhos. E aí a advertência de Cristo é a seguinte: aconselho que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, porque era uma cidade rica. Mas ele fala: vocês acham que são ricos? Vocês são pobres, andam nus e de vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E colírio
para ungires os olhos para que vejas. Então, tudo que tinha na cidade, que a cidade tinha de bom, que era o colírio, que era a roupa de lã e que era a riqueza, ele fala que não servia para nada. Eles tinham aquilo tudo, estavam nus, né? Pobres e cegos. Ou seja, as coisas desse mundo não serviam, não tinha valor nenhum para Cristo. E ele diz o seguinte: aqueles que sobreviverem, que vencerem essa situação de cegueira, nudez, né? E pobreza, sentar-se-ão comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, essas situações que eu apresentei aqui, vocês podem encontrar em várias igrejas. Mas o motivo de eu estar falando isso aqui hoje é: e nós? Se fizermos uma análise da nossa igreja, após 30 anos, como é que nós estamos? Que carta o anjo traria para nós? Teria alguma repreensão? Nós viríamos lá com a página de advertência em branco. Estamos quentes? Estamos frios ou estamos mornos? Ou estamos provocando a Cristo ânsia de vômito? O que é que a nossa igreja é? Estamos vivendo no presente achando que somos a igreja que éramos no passado, ou estamos melhorando? O fato é que se nós estamos do mesmo jeito que estava no passado, já não está bom, né? Porque a gente tem que evoluir. Paulo já deu uma bronca, não me lembro em qual carta que ele escreveu, dizendo: vocês já eram para ser professor, ainda estão aí tomando leite, ainda estão sendo alimentados como bebê, né? Então, nós poderíamos aproveitar esses 30 anos do aniversário da nossa igreja para fazer, além de agradecer por essa oportunidade, que não é 30 anos meu nem seu, é a igreja. E a igreja é uma coisa muito difícil da gente explicar. É difícil de explicar, mas não é difícil de entender. A gente pode conhecer, mas não saber explicar, entendeu? Então eu queria que nós todos fizéssemos uma reflexão de o que você esperaria da carta que Cristo mandasse para a nossa igreja, né? E principal, se é que tem alguma observação, o que é que nós podemos fazer para mudar? O fato é que a mudança individual, a mudança de cada um de nós, é que vai gerar a mudança na igreja como um todo. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Mas é preciso que a gente se contribua, né? A cabeça, que é Cristo, precisa dos seus membros. Não importa se você é dedo do pé, é dedo da mão, é o estômago, é o braço, é a perna. O que importa é que você tem uma função. E você está fazendo a sua função? Nós estamos? Essa pergunta é que eu gostaria que cada um fizesse para si mesmo e pedisse a Deus, fizesse uma oração pedindo a Deus que nos ajudasse através do Espírito Santo nesse caminho aí que nós temos que seguir, para daqui a 30 anos nós voltarmos a fazer essa reflexão e ver se nós continuamos na igreja que não tem nenhuma marquinha de advertência, ou se nós estamos com alguma advertência. Se é que hoje nós não temos, aí vai ficar para cada um decidir. Se você acha que tem alguma deficiência na nossa igreja, precisa de correção, faça a sua parte. Eu não vou dizer aqui se tem ou não, faça a sua parte. Tá bom? Era essa a mensagem. Aquele que nos conhece, das pessoas da minha vida que me conhecem mais é a minha mulher, obviamente, né? Ser humano. Mas quem me conhece realmente, conhece a cada um de nós, que conhece a gente desde o ventre, é Deus.
Jesus Cristo nos conhece. E a gente também desempenha vários papéis na vida, né? De pai. Eu não trato a minha mulher como trato o meu filho, né? Como eu trato a minha tia. No trabalho você tem várias facetas diferentes. Mas quem conhece você mesmo é Cristo. E você pode conversar com Ele no seu quarto, trancadinho lá. Conversa com Ele. Ele vai te ajudar, vai te orientar. O Espírito Santo vai tocar no teu coração e você vai enfrentar os problemas da vida com mais facilidade. E vai saber onde é que a nossa igreja precisa de sua ajuda. Tá ok? É isso, obrigado. Que Deus nos abençoe.